Jair não está bravo. Pastor João não está bravo. Pastor Marcelo não está bravo. Apóstolo Jair ama a igreja. Pastor João ama a igreja. Pastor Marcelo ama a igreja. E quem é a igreja? Quem nós amamos? Então, se nós amamos, nós procuramos trazer aquilo que vem da parte de Deus para a igreja. Então, quando você fala que o pastor está bravo, primeiro você não vai receber a palavra, porque talvez o pastor esteja ministrando isso, falando isso, porque ele está misturando os sentimentos dele, alguma coisa que... E quando você diz que ele não deveria ter falado assim, você não crê que a palavra que tem sido ministrada neste púlpito é de Deus. Porque o Senhor, Ele não fala somente o que nós gostamos de ouvir, mas se precisar, Ele vai falar aquilo que não gostamos de ouvir. Eu estava comentando com os irmãos lá de São Francisco, a última vez que eu fui lá, depois que eu fui lá, eu não ministrei mais aqui com os irmãos. Eu falei para eles, e eu quero que os irmãos entendam, que nós somos uma igreja privilegiada. Não só nós aqui, a Igreja Batista Betel, mas a igreja que Deus está levantando em Paranaguá é uma igreja privilegiada. Você está num lugar privilegiado, irmãos, porque o Senhor não está escondendo de você o coração dele. Nós temos vivido no século passado, porque o século passado, né, ainda está muito próximo, e o início desse século, um tipo de evangelho, um tipo de pregação que não leva a lugar nenhum, um tipo de pregação, e eu não falo, eu falo sem medo. Nós estou dando nomes também, porque não é só um ou dois ministérios que fazem isso. Aqui não tem sido ministrado, se bem que isso Deus deseja também para a sua vida. Quantas vezes você viu aqui o apóstolo subir nesse púlpito aqui, pastor João subir no púlpito, pastor Marcelo dizer assim: vamos, venha para Jesus, porque todos os seus problemas serão solucionados. Seja um ofertante fiel, porque o Senhor vai te enriquecer, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai prosperar muito, você vai deixar este estado ruim financeiro que você tem, e você vai ganhar muito dinheiro. Quantas vezes você viu os ministros desta igreja ministrar desta forma? Diga amém. Viu como eu não tive receio nenhum de perguntar? Porque não é esse o objetivo. Esse não é o objetivo desses tempos que nós estamos vivendo. Agora, pergunto. Não fiz a pergunta na primeira. Pergunto. Deus tem prosperado esta igreja? Amém. Deus tem prosperado esta igreja? Amém. Deus tem curado enfermidades incuráveis nesta igreja? Amém. Deus tem restaurado a sua família? Amém. Então precisa ficar enfatizando essas coisas? Precisa, meu amado? A riqueza que Deus quer que você tenha e eu tenha é a riqueza dentro de nós, e que na verdade nós já temos. Por isso,
Eu digo que você está num lugar privilegiado, porque aqui se procura, entenda bem, pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da rendição, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho do compromisso, não o Evangelho do vamos ver, do oba-oba. Tem outras pregações também que são assim: vamos adorar, vamos pular, vamos correr, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Deus não quer que você corra. Aqui nós corremos, pulamos. Pode dizer, irmãos. Amém. Mas às vezes nós estamos vendo só ministrações desse tipo. Pule, pule, dance, 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 pule. Dizendo que é adoração. Adoração é uma vida de santidade. Isso é adoração. Por isso, irmãos, eu não estou contra. É porque que o Senhor tem colocado no coração do apóstolo, tem colocado no coração do pastor João, e tem colocado no meu coração. É algo que nós não podemos segurar. Se nós nos recusarmos a falar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, então nós temos que chegar diante da igreja e dizer o seguinte: a partir de hoje, eu deixo de ser profeta. Se nós não ministrarmos o que estamos ministrando nesses dias, nós estaremos negando a palavra de Deus. Nós estaremos negando o nosso chamado. Então, meu amado, aperte o cinto. Aperte o cinto. Lembra que o Senhor tem falado para nós que esse ano é uma definição? Acredito que o pastor João deve estar percebendo isso. Está acontecendo muitas definições na igreja. Os pastores conhecem um pouco mais o interior da igreja. Muitas definições estão acontecendo. Algumas estão que vão trazer bênção e outras que vão trazer maldição. Abra comigo em Salmo 92, capítulo 10. E também quero deixar bem claro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo também não está bravo. Mas Ele te ama. O Pai te ama, o Filho te ama, o Espírito te ama. E Ele vai clamar, Ele vai exortar, Ele vai demonstrar. Mas quando precisar, Ele vai passar a mão também. Deus me ama. Vai dizer que você não sentiu o carinho de Deus na hora que estava dando isso. Aleluia, Senhor. Vai dizer que você não sentiu o Espírito Santo passando a mão na sua cabecinha, dizendo: eu te amo. Se eu estou fraco, se eu estou forte, se eu estou rico, se eu estou pobre, eu te amo. Salmo 92, capítulo 10, né? Salmo 92, versículo 10. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas, na vida da igreja nesses tempos. Nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos, nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir conquistar, nós não vamos conseguir chegar aonde o Senhor quer que nós venhamos a chegar. Nós precisamos entender que Deus tem nos dado, Ele tem nos dado muito, Ele tem nos dado
Ele tem nos dado, Ele tem nos dado, Ele tem nos dado, e Ele tem nos dado. O investimento de Deus nesse tempo da igreja, e quando eu falo no tempo da igreja, eu não estou falando da igreja Batista Betel, mas na igreja desta cidade. É um tempo onde Deus está investindo muito sobre a igreja. E você que nos acompanha já há mais um tempo, não é gente nova, e até os novos acho que já estão percebendo isso. Ele tem investido muito nas nossas vidas. Ele tem investido muito na igreja. E nós precisamos entender que todo esse investimento precisa ter um retorno. Um retorno nosso. Porque a palavra diz, não precisa abrir em Lucas 12, versículo 47 e no 48 especificamente, ele diz aqui: muito se dá, muito se pede. A quem muito é dado, muito é exigido. Por isso, que a palavra que tem sido ministrada para a igreja nesses dias é uma palavra de confronto, é uma palavra de decisão, é uma palavra de espada, que penetra até o mais profundo do nosso ser. Por isso que às vezes acontece algo de dizer: o pastor está bravo, não devia ter falado desse jeito. Mas sabe por quê? Porque a palavra entrou e causou dor. E eu quero dizer algo para vocês. Quando estou ministrando aqui, o pastor João está ministrando, tenho certeza, e o apóstolo também. Ele não está aqui, mas eu posso dizer isso sem medo. Quando eu estou ministrando aqui, a palavra é uma espada de dois gumes. Ela me corta também. Ela me corta lá em casa já, quando eu estou preparando a palavra. Ela me corta quando estou aqui. Eu fiquei doido para contar a tua experiência, pastor. A primeira, mas não sei se eu vou estragar alguma coisa que você gostaria de falar ao povo aqui. Outro dia, o que você acha? Posso? Se eu errar, foi quando você acordou? O Espírito Santo falou com ele algo assim. Agora veja se a palavra não corta o profeta e também não corta a igreja. O Espírito Santo perguntou para ele o seguinte: se entrasse alguém aqui, agora, colocasse uma arma na sua cabeça e falasse assim: nega Jesus ou morre? Aí ele respondeu: lógico que eu morrerei. Eu amo Jesus, vou morrer. Posso contar, pastor? O Espírito Santo perguntou assim para ele: por que você está disposto a morrer fisicamente por amar Jesus, e você não morre para isso e para isso? Por amor também ao Senhor. Estou expondo o pastor João? Não. Qual homem que não precisa acertar os seus caminhos com Deus? Ele precisa, eu preciso. E você também precisa. E você acha que a exigência para cima do pastor João é pequena? A quem muito se dá, muito se pede. Fizeram uma dinâmica lá de palavras proféticas lá no Mike Shea. E sabe qual foi uma das palavras que mandaram para mim? Era assim: a tua ficha sem um nome, ninguém sabia quem era você, passava por 5 pessoas. E era uma dinâmica de deixar uma palavra lá. Uma das palavras é o seguinte: seja exemplo dos fiéis. A pessoa não me conhece. Seja exemplo.
seja, não é nem exemplo, modelo. Meu Deus. Não era, é modelo. Inclusive acho que está aqui na Bíblia. É modelo. Seja um modelo. Agora a cobrança é forte para mim. Agora eu vou dizer, Deus está bravo comigo? Deus não devia falar assim comigo? Claro que tem que falar. Claro que tem. Nós temos recebido a unção do boi selvagem. E essa unção do boi selvagem, meu amado, que é outra coisa também, que aí nos deixa um pouquinho fracos. Tá bom? Porque também nós estamos fracos. A unção do boi selvagem não é para tornar você um boi, como eu já ouvi por aí, para comer capim, comer não sei o que. Desculpe, né, se eu estou falando aquele negócio lá atrás, né? Mas não é bem aquilo lá atrás, outras coisas que nós temos ouvido. Eu não entendo essa unção. Isso aí não é de Deus, não. A unção do boi selvagem diz o seguinte: porém tu exaltas o meu poder. Como? A do boi selvagem. Deus está exaltando o seu poder, não te fazendo boi. Ele está levantando algo que já existe na sua vida. Quando você entregou sua vida para Jesus, esta capacitação, esta unção já está na sua vida. Glória a Deus. O Senhor apenas nesses dias está exaltando. O que é exaltar? É levantar algo que está embaixo, algo que está num nível em que não está sendo evidenciado. Então o Senhor fez e tem feito nesses dias o que? Exaltar a tua força como a do boi selvagem. Glória a Deus. Para que você seja um homem, uma mulher forte, firme, tenha força para alcançar aquilo que Deus tem chamado você a alcançar, para que você venha correr na velocidade de Deus nesses dias. Porque se você não estiver com essa unção exaltada sobre a sua vida, nós já temos ouvido, você não vai acompanhar. Agora pensando desta forma, porque você estava cheio dessa força, você estava cheio deste poder na sua vida. Você brigava com seu esposo, com a sua esposa, você já pedia perdão rapidinho. Não, agora eu tenho Jesus agora. Jesus é bom, é maravilhoso, eu sinto a presença dele, tão tremendo na minha vida. Eu não posso ficar de mal com meu esposo, com a minha esposa. Eu não posso ficar de mal com meu patrão, com meu professor. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que acertar as coisas, porque agora eu sou um seguidor de Jesus. Mas o tempo passa e o tempo voa. E aí? Só fala, é poupança para meninos, continua numa boa, né? Mas o tempo passa, o tempo voa, e nós não continuamos numa boa. Porque algumas coisas começam a se levantar nas nossas vidas, e começam a nos prender, começam a nos limitar, começam a nos cercar, e nós nos submetemos a estas situações. Começamos a ser domesticados, começamos a voltar a ser domesticados pelas circunstâncias da vida, pelo pecado que nós vamos falar depois. Mas aquele que tem a força do boi selvagem não pode ser preso. Amém?
Abra comigo bem rapidinho aí em Jó 39. Só voltar aí sobre o boi selvagem, que é o bicho. Nós estaremos só fazendo uma comparação. Amém? Uma comparação. 39, 9. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto à tua manjedoura? Porventura pode prendê-los ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás ao seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa a semente e recolha na tua eira? Essas palavras aqui são palavras de Deus para Jó. Ele estava falando realmente do boi selvagem, do animal. Mas ele está querendo dizer o seguinte para Jó: Jó, você pode prender o boi selvagem com cordas? Você pode colocar ele dentro de cercas, prendê-lo numa manjedoura, colocar um jugo sobre ele para que ele trabalhe para você? Você pode fazê-lo te servir? E a resposta, qual é a resposta? Não. Por quê? O boi selvagem, ele é livre. Ele nasceu para ser livre. O boi selvagem não nasceu para ser preso, para viver trancado. Não faz parte da natureza dele. Agora, trazendo para nós, irmãos, nós somos livres. Você não entendeu? Irmãos, nós somos livres. Nós não podemos mais viver presos, porque nós recebemos uma libertação. Temos recebido esta unção. Nós temos recebido esta unção para resistirmos ao pecado e continuarmos sendo livres para avançar e alcançar aquilo que nos é por direito no reino dos céus. Você é livre? Tem alguma coisa te prendendo? Abra comigo Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são... Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Nós não recebemos o espírito de escravidão. O espírito que eu e você temos hoje não é um espírito de escravidão. Porque eu e você já não somos mais escravos do pecado. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Um terror de vida você vivia. Eu vivia e você vivia. Porque estava sobre você, estava sobre mim um espírito de escravidão. Porque quando você dizia, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais realizar estas coisas, no outro dia você estava fazendo. E isso trazia terror sobre a sua vida. Isso trazia tristeza, trazia prejuízo para a sua vida. E você vivia atemorizado. Mas agora,
você recebeu um Espírito que clama dentro de você: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos livres. O filho é livre. E nós precisamos viver dentro desta liberdade. E o Espírito Santo quer nesta noite que você entenda isso, que eu e você precisamos viver a realidade desta liberdade que você tem como filho de Deus. Em Romanos 6,14 vai dizer algo também. Só voltar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A palavra é bem clara para mim e para você, que o pecado não terá mais domínio sobre nós. O pecado não pode ter domínio sobre a sua vida. Se você entregou sua vida para Jesus, se você tem entendido isso, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Então, às vezes as pessoas já estão um bom tempo na igreja e nós vemos as pessoas reclamando: ah, pastor, eu estou aqui nessa situação. Mas a palavra diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Porque você não está mais debaixo da lei do pecado, mas você está debaixo da graça. Graça que me levantou, graça que me restaurou, que me perdoou, graça que me libertou da lei do pecado. Por isso, nós não podemos mais viver presos no pecado. E o Espírito Santo quer que eu e você entenda hoje como que o pecado ele consegue nos pegar, como ele consegue nos enlaçar, nos amarrar, nos prender, nos cercar, nos deixar limitados. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Nós temos que parar de ser, desculpe com a palavra, mais uma vez, nós temos que deixar de ser bobinhos. Filho de Deus, filha de Deus, você não é mais bobinho, nem bobinho. E nós vamos ver mais no final isso. Ah, pastor, eu não sei nem como aconteceu, pastor. Eu estava assim, assado, quando eu fui ver, não sei o que deu na minha cabeça, pastor, mas olha, vamos deixar de ser bobinho. Vamos deixar de ser bobo. Vamos dar uma de bobo. Amém? Abre comigo em Gálatas. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que, como já outrora vos dei prevenir, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Aqui nós vemos uma pequena lista das obras da carne. Mas eu não quero falar agora especificamente sobre estas coisas. Mas eu quero chamar a atenção no seguinte: ora, as obras da carne. Veja, a palavra não diz os frutos da carne, mas diz obras da carne. Uma obra
ela não acontece da noite para o dia, não é verdade? É verdade. Quando você vai edificar algo, fazer uma obra, você faz da noite para o dia? Vamos pegar um exemplo de uma casa. Você vai construir uma casa. Você vai fazer uma obra de construção de uma casa. Então você pensa agora em construir uma casa. Aí você chega no teu terreno, que está lá vazio, e você diz: construa uma casa. E a casa aparece. É assim que acontece? Existe toda uma obra, há todo um trabalho, há todo um serviço até chegar na conclusão da casa. E essa construção, ela tem que começar de uma certa forma. E eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, o pecado nas nossas vidas, ele não acontece no estalar de Deus. Ele não acontece da noite para o dia. Ele é construído nas nossas vidas até ser edificado. Toda obra começa com o quê? Com os alicerces, com os fundamentos. E existem fundamentos para a construção do pecado nas nossas vidas. E eu estou falando isso para nós que estamos em Cristo. Porque quem não está em Cristo, ele é escravo do pecado. Mas nós que não estamos em Cristo, o pecado ele é construído nas nossas vidas. Quando se lança os alicerces no nosso coração. Vamos ver quais são esses alicerces? 1 João 2, 1 João, primeira carta, né? Epístola de João, no finalzinho da Bíblia, pega Apocalipse, chega ao curto, parece que está mais curto que o primeiro. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Preste atenção nisso, amados. Esses são os alicerces. Concupiscência quer dizer desejo ardente de gozos materiais, carnais. É o desejo incontrolável de satisfazer a carne, os desejos da alma. E esses três fundamentos, que lançado no coração do homem e da mulher de Deus, os fazem cair, os fazem pecar. Concupiscência da carne, ou desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. A soberba fala de arrogância, de orgulho. A soberba diz o seguinte: eu sou, eu serei, eu quero ser. Se esses alicerces forem lançados no nosso coração, com certeza nós vamos cair. Vamos ver um exemplo muito claro disso na Bíblia, bem rapidinho. Vamos lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Se acalma. Vamos desse maná nessa noite. Assim,
capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Nós vemos aqui algo que precisa deixar o nosso coração bem alerta. Quem era Eva? Quem era Eva? Você pode dizer, era a mulher de Adão. Bem tonta, né? Era a costela de Adão. Eva era uma mulher que o pecado não tinha domínio sobre ela. Pessoas falam muito de Adão, né? Eu quero falar de Eva hoje. Você concorda comigo que o pecado não tinha domínio sobre a vida de Eva? Tinha? O pecado não tinha domínio sobre a vida de Eva. E você vê que Deus, Ele é tão tremendo, tão maravilhoso, Ele nos ama, que Ele sempre quer nos trazer ao princípio de todas as coisas, porque Ele diz, lá em Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre vós. Olha, o pecado não tinha domínio sobre ela. Não tinha. Mas Eva se deixou levar pelo engano da serpente e permitiu que os fundamentos do engano, do pecado, fossem lançados no seu coração. Vamos ver isso? Veja bem, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, comer fala de satisfazer o quê? A carne. Alguém falou concupiscência dos olhos, mas vamos chegar lá. Viu que a árvore era agradável para se comer, algo que seria gostoso, algo que lhe daria prazer, algo que satisfaria os seus desejos carnais. E qual tem sido os nossos desejos? Nós temos dado lado para esta questão das nossas vidas? O desejo da carne, a concupiscência da carne. Nós não vamos ter tempo para entrar em muito detalhe, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É quando você deseja algo que você diz, aquilo vai ser bom para mim, eu vou sentir algo bom, eu vou sentir prazer, eu vou sentir algo. Concupiscência da carne. Vamos prosseguir, para nós ganharmos tempo. Então, concupiscência da carne. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. A mulher viu que aquela fruta, ela tinha uma aparência bonita, algo que atraiu. E nós temos sido atraídos? Os nossos olhos, o que você tem olhado nesses dias?
de olhar para uma mulher com intenção maligna, ou a mulher olhar o homem assim, e assim por diante. Isso é concupiscência dos olhos. Mas essa é a mais conhecida. Quer ver uma concupiscência dos olhos que você acha que nunca imaginou que era uma concupiscência dos olhos, um desejo dos olhos, que nos leva a pecar? A inveja. Quando você olha a prosperidade do seu irmão, ou de alguém conhecido teu, você olha com aquele olhar de inveja, aquele olhar de desejando ter aquilo que aquela pessoa teve, ou desejando que aquela pessoa não tivesse conquistado aquilo. E você, quando chega perto, você dá aquela risadinha meio amarela, de canto de boca, e diz: oh, legal, Deus ajude, abençoe, oh Pai, ajude, abençoa, Senhor. Oh, isso. Obrigado, Pai. Concupiscência dos olhos. Outra concupiscência dos olhos, que é bom nós falarmos também, é o consumismo. Tudo que você vê, você quer comprar. Tudo que você olha, acha bonito, legal, você quer. E aí você vai entrando em dívida. E aí você vai se enrolando. Isso é pecado, irmãos. É concupiscência dos olhos. Quer ver outra concupiscência dos olhos também? É quando você se alegra com a derrota do seu inimigo. Você olha para aquele que te ofendeu, você olha para aquele que te fez mal no passado, e ele está numa pior, você olha assim com aqueles olhos de prazer. Aí você faz mais ou menos isso, porque você entregou sua vida para Jesus, o Senhor começou a restaurar a sua vida, você até prosperou, você agora tem um carro, mas a pessoa que te fez mal, quem sabe está lá ainda, né, num momento de pobreza, ainda está lá usando uma droga, e aí você passa um dia, e ele está na calçada, e ele te vê, aí você olha para ele, ele olha para você, aí ele até dá uma cumprimentada em você, deve ser... Viu onde eu estou? Olha onde eu cheguei. Onde você está? Olha. Sabe quando você passa por seus antigos inimigos de nariz em pé? Porque hoje você está melhor do que ele. E você olha. Aí você, às vezes, tem até o pensamento bom de dizer: onde Deus está pesando sobre a vida dele. Desculpa, irmão, de falar isso, mas isso acontece. Você era humilhado na escola, você era humilhado no serviço, você era humilhado na sua casa, você era humilhado pelos seus parentes, mas agora você está bem. E você olha para aqueles que te humilharam dessa forma. Concupiscência dos olhos, nós vemos Eva aqui caindo nisso. E também a soberba da vida. E vamos rapidinho. E soberba da vida diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Árvore boa para dar entendimento. Então quer dizer que se eu comer deste fruto, eu então serei igual a Deus? Quer dizer então que Deus vem na viração do dia conversar comigo, com meu esposo, e Ele não nos contou isso, Ele não nos mostrou isso, Ele nos deixou fora disso, Ele não quer que nós sejamos iguais a Ele? Não, eu quero ser igual a Deus.
eu sou, eu serei, eu sou. E quantas vezes esta soberba tem nos levado ao pecado? Quer ver uma coisa simples, que acontece muito? Briguinha de casal. O marido brigou com a esposa, com o marido, aí o marido diz assim: eu vou pedir perdão para ela? Afinal, quem é o homem aqui dessa casa? Porque homem que é homem não baixa a bola. Homem que é homem não rasteja no pé da mulherada, não. Homem que é homem é firme. Homem que é homem não pede perdão. Se bem que eu errei, eu não vou pedir perdão de jeito nenhum. A mulher também. Ah, não vou pedir perdão para o meu marido. Quem ele pensa que ele é? Quem que ele pensa que ele é? Nem meu pai mandava nem mim. Não pedia perdão nem para o meu pai, vou pedir para ele. Quem ele pensa para me tratar desse jeito? E mulher que é mulher também. Mulher que é... não baixa a bola para o homem também. Sai para lá, Josabel. Não é por aí? Nós temos melhores condições do que Eva de resistirmos ao pecado. Nós estamos numa posição melhor do que ela para resistir ao pecado. Ela diz assim: como, pastor? Se ela foi criada sem pecado, ela foi criada dentro do DNA de santidade de Deus. Mas sabe por quê? Que nós temos mais condições do que ela de resistir ao pecado? Porque ela não sabia o que era o pecado. Ela nunca viu esse camarada. Quando você não conhece alguém e te é apresentado, você às vezes vai pela aparência da pessoa. A pessoa bem alinhada, bonita, você faz uma leitura, né? Errada, mas você faz. Como Samuel fez dos filhos de Jessé. Quando ele viu o primeiro grandão, bonitão, fortão, musculoso, ele disse: ah, com certeza esse é o cara. Aí Deus falou: não, isso não é o cara não. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender que Eva não conhecia o pecado. Quando foi apresentado para ela, ela não sabia o que era aquilo. Não que isso venha isentar o pecado dela, mas o que eu estou querendo dizer para vocês: nós conhecemos o pecado. Nós sabemos muito bem com quem nós estamos lidando. Por isso nós estamos numa posição melhor. Por isso que nós não podemos ser, como eu falei no começo, bobinhos. Quer ver? Pra vocês entenderem. O irmão Arnaldo ali. Eu conheço o irmão Arnaldo já, mais de 20 anos. Se o irmão Arnaldo estiver vindo a 2 quadras, se eu estiver olhando lá, eu sei, lá veio o Arnaldo. O Arnaldo está vindo. Eu conheço o Arnaldo, é ele que está vindo ali. Assim é o pecado na nossa vida. Quando ele se coloca, nós sabemos. Ele está vindo aí. Ele está chegando. Não é verdade? Não é assim. Porque todos que estão dentro desse salão, todos, sem exceção, tirando os bebezinhos aí, as criancinhas que ainda não têm entendimento, todos conhecem o pecado.
Todos. Nós não podemos deixar que esses alicerces sejam colocados nas nossas vidas. Amém? E para terminar, os irmãos estão entendendo para onde o Senhor quer nos levar? Porque se não for este tipo de caminhada, desta forma, como o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração, nós não vamos chegar a lugar nenhum, irmão. É muito bom ouvir as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, sobre a porta que está sobre nós, que está se abrindo. Amor, mas irmãos, se nós não caminharmos nesta vida de santidade, nada vai acontecer. Tiago, capítulo 1, 13, versículo 13, versículo 14. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Amém? Irmãos, isso é uma realidade, por favor, porque eu já ouvi algumas besteiras aí. Eu já ouvi gente dizer o seguinte: Deus colocou esta mulher no meu caminho. Olhe, vamos casar. Deus colocou esta mulher no meu caminho para que eu tivesse relacionamentos com ela, para que depois que eu tivesse relacionamentos com ela, meus olhos fossem abertos para a realidade do quanto eu necessito, de quanto eu preciso de Deus, porque hoje eu estou melhor do que estava antes. Por favor, não me faça um negócio desse. Deus então te leva a pecar. Tentação. Deus não tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Irmão, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Nós vamos ver isso. Olha só como é um trabalho, uma construção, algo de gerando mesmo. Olha só, ele diz ao 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Quando esta o atrai e seduz. Veja só, tentado, cobiça, aí há uma sedução, então depois, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Viu como tem um trabalho aí? Uma obra acontecendo? É colocada uma semente, e essa semente é gerada, e o pecado é dado à luz. Irmãos, como não vai dar para entrar, porque eu queria falar sobre o fruto do Espírito, mas veja só, o que Deus deseja de mim e de você é que nós venhamos produzir o fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. Dentro deste fruto está contido todas aquelas coisas que diz ali: amor, paciência, paz. Só quero dizer uma coisa para vocês: o pecado para mim e para você hoje é um parto. É um parto. Quando nós estávamos no mundo sem Jesus, nós éramos escravos. Nós pecávamos, fazendo as coisas que não tinha problema. Mas nós que estamos em Cristo hoje, o pecado se torna um parto, irmãos. É gerado, está ali gerando. E depois vem as dores. Vem as dores. Quem teve a experiência já de pecar depois que estava com o Senhor sabe. Você pode dizer amém? Quantos aqui sentiram já esta dor já? Amém?
O pecado para nós hoje é um parto. Agora, o pecado é uma obra. Agora, o fruto do Espírito. Veja que coisa tremenda. Para terminar, você já viu alguma árvore tendo um parto? Você já viu alguma árvore gemendo? Quantos têm árvore frutífera em casa? Goiabeira ali que eu vou lá, limãozinho da maçã. Agora, quando que você viu uma goiabeira fazer assim? Quando você viu uma árvore gemendo para dar um fruto? Aí gemeu, daqui a pouco. Aí ela faz um pouquinho mais de força. Coisa maravilhosa, né? O fruto nasce espontaneamente. Pastor João gostaria de ter entrado nessa, mas não vai dar. Aqueles que vivem do Espírito vão produzir o fruto do Espírito naturalmente. Sentindo uma paz. Eu vou entrar lá, não vai dar agora. Não vai dar mais. Mas entenderam? Entenderam o que o Senhor quer de mim, quer de você? Chega do pecado dominar nossa vida. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Amém? Amém. Coloque.